Luiz tem um filho com síndrome de Down. Mas, na verdade, com o passar do tempo, eu percebi que eu não precisava dar atenção como pai por conta da síndrome. Eu precisava dar atenção como pai. A perspectiva da família foi transformada. E aí mudou completamente a relação com o Eduardo também. Na verdade, Wagner, mudou até a minha relação com a minha esposa e dela comigo. E o Luiz vem contar as bênçãos da paternidade. Mas a gente tem um privilégio de conviver, de conversar com outras pessoas, de conversar com especialistas, de ter contato com outras famílias, de ter o Lipe ao nosso lado todos os dias. Isso nos faz aprender muito. O Identidade Especial Pais está começando. Olá, boa noite para você que está aí, está acordado, procurando algo interessante, confortador, né, para acompanhar essa noite. Esse é o Identidade, um programa de boas conversas, conversas muito ricas e motivadoras, inclusive. Bom, a gente está aqui nessa semana especial do Dia dos Pais e hoje eu vou receber o segundo pai dessa série e o assunto de hoje é muito pertinente, não saia daí. E você que é pai, gosta de se divertir com seus filhos, não é mesmo? Melhor ainda quando se diverte e ao mesmo tempo ensina coisas boas. Pensando nisso, já quero te oferecer aqui esse presente para o seu filho, para sua filha, é a revista Divertir e Instruir. Aqui eles vão aprender assuntos bíblicos de forma fácil, de forma lúdica inclusive. Na página 35 aqui desse estudo, fala, por exemplo, sobre a importância dos 10 mandamentos. Já pensou em como abordar os 10 mandamentos com o seu filho? De repente ele já ouviu falar sobre isso, mas não conseguiu compreender completamente? Tá aí uma dica para você. Gostou? Quer uma também? Então anota aí o WhatsApp para você pedir essa revista. É 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você pode mandar uma mensagem agora. Ou você pode ligar para esse número que está aparecendo aí no seu vídeo, anota para você ligar no horário comercial. O código é 12 2127 3121. Então você liga 0, a operadora da sua escolha, o código 12 2127 3121, no horário comercial, tá? Daí você diz que é um presente aqui do Identidade e essa revista maravilhosa e super útil é sua, é grátis, tá bom? Aproveita e pede logo a sua. Eu converso hoje com o Luiz Henrique, ele tem 2 filhos. Um deles tem síndrome de Down. O Luiz, ele tem uma paternidade cheia de amor e de empatia e percebe todos os dias o grande presente que ele recebeu de Deus ao nascer o Felipe. Receber a notícia que o segundo filho tinha síndrome de Down foi algo assustador para o Luiz e a esposa. Mas com pouco tempo eles perceberam que aquela criança viria para ajustar comportamentos importantes dentro da família. A chegada do Felipe ressignificou o sentimento do Luiz com seu primeiro filho e trouxe novas descobertas para o próprio pai. Hoje, ele afirma que essa família não seria tão madura e feliz se não tivesse a presença desse filho especial. Você tem curiosidade de saber como é ser pai de uma criança com trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down, e quais as maiores alegrias e desafios? O Luiz Henrique vai contar tudo pra gente em 30 segundos. Eu volto já com o Identidade. De volta aqui o Identidade e hoje eu tô com o Luiz Henrique, que eu conheço, muita gente conhece como LH, né? Então acho que não vai ter jeito de eu não usar esse LH, né? LH, boa noite, tudo bom com você? Boa noite, Wagner. Olha, eu me entendo muito mais por LH do que por Luiz Henrique, então fique tranquilo, vai ser um prazer enorme. Aliás, muito bom vê-lo novamente, já fomos colegas de trabalho em outros lugares, temos outros vínculos de amizade também. Muito bom estar aqui com vocês e com todo o pessoal da Identidade em geral, também com o pessoal do Novo Tempo e também com o pessoal aí de casa. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é família, que é coração, é o LH Pai, nessa semana que a gente está separando aqui para falar com os pais e de uma paternidade mais que especial. Porque assim, né, só dando um contexto, você é casado com a Gláucia, né, e aí vocês têm 2 filhos, o Eduardo, que hoje tem 15 anos, e o Felipe, que tem 11 anos. E aí, o Felipe nasceu com síndrome de Down. Essa é uma coisa que eu acho que as pessoas, quando estão
vivendo uma gravidez ou tem a notícia, né, de que nasceu o filho, você não está esperando por uma notícia como essa. E aí eu queria saber qual foi a tua primeira reação, o teu primeiro pensamento, que geralmente ele é um pouco diferente do pensamento que depois se assenta e a gente vai construindo uma relação, né? Isso a gente ficou sabendo depois do parto. Por mais que a gente tivesse acompanhado, por mais que tivesse acesso a exames, todos foram feitos, mas a gente ficou sabendo depois do parto. Foi um parto com 9 meses, não foi um parto de emergência, não foi... E a partir de um exame genético no momento do parto, coletado no momento do parto, alguns dias depois o resultado saiu e eu recebi. E recebi de uma maneira muito fria, eu recebi um e-mail com o resultado e, na verdade, sem a interpretação do resultado. Como a minha esposa, ela tem a formação original na área de saúde, eu também tenho, apesar de não ser o meu trabalho hoje, a minha formação original é na área de saúde, a gente teve uma certa facilidade em ler, quer dizer, teve a facilidade técnica em ler e a dificuldade como pais em receber a notícia. Mas foi um e-mail, numa sexta-feira à tarde. A primeira reação, obviamente, depois das pernas geladas ali, depois da tremedeira toda, porque é realmente absolutamente fora do esperado, foi começar a pensar tudo que a gente vai precisar deixar de fazer, todos os planos que a gente vai precisar abandonar, tudo que a gente não vai poder fazer, tudo que a gente vai ter que abrir mão, tudo que... E o passar do tempo mostrou que, na verdade, foi uma atitude, ou pelo menos foi um pensamento, muito precipitado, é desnecessário pensar assim. E foi por isso, agora acho que faz sentido o que eu quis dizer. Eu não posso condenar as pessoas que num primeiro momento têm uma reação assim, porque foi a minha reação como pai. E tem muita coisa que a gente acha que tem que abrir mão, que na verdade a gente não tem que abrir mão. A gente vai aproveitar tanto quanto. São desafios diferentes, são fases um pouco diferentes também, mas uma criança que traz todo o aprendizado que um filho traz e alguns aprendizados adicionais, alguns ensinos adicionais por conta da condição especial, de uma criança especial. Eu quero entrar um pouquinho nessa desmistificação, porque eu acho que é um papel muito importante a gente falar disso, para tentar quebrar esse preconceito, não só para quem de repente vai receber uma notícia como você recebeu, mas também para a sociedade de um modo geral entender, crianças especiais, pessoas especiais, entender que são pessoas que podem ter, né, um convívio, não é uma coisa sobrenatural, é algo que acontece e a pessoa tem uma condição plena de vida. Então é importante a gente falar isso. Mas assim, como foi também, já que a gente está aqui nessa semana falando sobre paternidade, né? Como é que você olhou para o teu primeiro filho, o Eduardo, depois do nascimento do segundo? Mudou alguma coisa? 200%. Se der para mudar 200%, se der para mudar 2000%, então mudou 2000%. É mesmo? Foi muito legal. O Eduardo foi o primeiro filho, foi o primeiro neto, tanto da parte da minha esposa, quanto da família da minha esposa, evidentemente, a minha família também, o primeiro sobrinho dos dois lados. Mas a relação com ele, como uma criança ali pequena, 1, 2, 3 anos, ela teve algumas características. Essas características, depois que o Felipe nasceu, e para passar por esse 1, 2, 3 anos, e a gente percebeu que algumas coisas não tinham relação com a síndrome, tinham relação com a maior sensibilidade que nós começamos a ter. Nós começamos a olhar para algumas coisas e falar, não, eu preciso dar muita atenção para isso aqui como pai. Mas, na verdade, com o passar do tempo, eu percebi que eu não precisava dar atenção como pai por conta da síndrome. Eu precisava dar atenção como pai, porque aquilo era importante, porque a fase de vida era importante, porque ia passar e não ia voltar. E aí eu comecei a olhar para o Eduardo, para o Edu, e falar, olha quanta coisa eu perdi. Quanta coisa eu fui egoísta, né, no sentido de colocar outras prioridades, de ter dedicado menos tempo do que eu poderia. E a partir daquele momento eu falei, não, eu não posso voltar no tempo. Eu não tenho como fazer o que eu não fiz, mas eu posso fazer daqui para frente. E aí mudou completamente a relação com o Eduardo também. Na verdade, Wagner, mudou até a minha relação com a minha esposa e dela comigo. A ordem de prioridades mudou, a percepção do que realmente era importante para a nossa família mudou e o nosso relacionamento melhorou muito. Ele foi um presente para o nosso relacionamento como família. Agora, o quanto disso... Porque, ok, vamos lá, paternidade muda a vida das pessoas, maternidade muda a vida das pessoas. Eu acho que
esse até estado um pouco egocêntrico que a gente vive, né? Muito focado na gente, na nossa carreira, o que a gente quer fazer, sonhos que são muito focados aqui dentro, eles se expandem e a gente começa a olhar, olha, tem mais seres humanos aí que eu preciso prestar atenção, né? A gente deixa de lado um egocentrismo. Agora, o quanto uma paternidade de uma criança especial, de repente amplia, quebra esse egocentrismo? Eu digo a hipersensibilização no sentido de compreender mais claramente, ou ver mais claramente, de maneira mais translúcida, de maneira mais transparente, o que é importante nos relacionamentos. Então, uma criança especial te faz ficar hipersensível mais rápido. Mas volto a dizer, não hipersensível no mau sentido, né? do exagerado. Hipersensível, assim, perceber mais rapidamente as coisas. Ter uma clareza maior e mais rápida a respeito do que é importante. E isso acaba se refletindo em todos os relacionamentos, né? Então, nesse sentido, volto a dizer, o Lipe é um grande professor para a gente, em vários aspectos. Para mim, para minha esposa e para o irmão mais velho dele também, que é o herói dele, inclusive. Eu imagino. Eu até quero perguntar muito como é a relação dos dois. Agora, falando sobre essa questão de que existe um preconceito latente na sociedade, o quanto disso está errado no sentido de que essa criança não vai ser tão dependente quanto também a gente imagina. Porque, claro, existe uma necessidade especial, uma atenção que precisa ser dispensada, mas me parece, até por outras entrevistas que já fiz um pouco nessa área, LH, é que parece que as pessoas colocam a coisa maior do que de fato ela é. Hoje em dia, com todos os tratamentos, todas as terapias, e o Felipe, né, teve o melhor acompanhamento possível nessa área. A criança, e né, hoje ele está aí com 11 anos, então, né, sei lá, eu acho que já é um pré-adolescente, o quanto de independência e de uma vida considerada normal existe, até para quebrar o preconceito, mais uma vez, da sociedade, mas também até o preconceito de como enxerga a família. Eu acho que você já deve ter passado pela experiência de alguém olhar e virar aquela cabecinha de lado e ter pena da situação que vocês vivem. E não é desse jeito, né? Nossa, Wagner, você mostrou agora um conhecimento muito grande, ou pelo menos as pessoas com as quais você teve contato realmente devem ter dividido coisas muito interessantes, muito importantes e muito corretas com você, porque você fez um resumo perfeito do que é. Grande parte do nosso preconceito, ele está calcado no julgamento das impossibilidades. Então, não é possível ele fazer tal coisa, não é possível ele participar disso, não é possível ele ter autonomia, não é possível... E logo te leva para a terceira pior coisa, que é ter o dó. Né, ter pena da pessoa, e isso subtrai a dignidade das pessoas, né? Então te coloca numa posição de julgamento que está errado, que não deveríamos fazer, e também coloca a pessoa num estado, né, que quem é alvo desse tipo de julgamento, desse tipo de sentimento, de pena, num estado de uma pessoa indigna, ou digna apenas de pena, e não de expectativas de realização. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que há limitações, há dificuldades, certamente há, como há para a gente também. Meu filho tem limitações, o Felipe ele tem limitações que o Eduardo não tem. E o Eduardo tem limitações que o Felipe não tem, que não estão relacionadas à síndrome. E os dois não têm limitações que eu tenho, claro, que não estão relacionadas à síndrome. Isso a gente vai aprendendo e a gente vai começando a expandir essa visão para as outras pessoas na sociedade também. Parte dessa felicidade, a gente entende que está na autonomia que eles vão ter, de poder escolher seus sonhos, de se realizar, de se entenderem como pessoas plenas. E o Felipe pode fazer isso também, com algumas limitações que são diferentes da do Eduardo, sem dúvida nenhuma. E a gente, como pai, está aqui para ajudar. Como pai, como mãe, a gente está aqui para ajudar que isso aconteça, para proteger daquelas coisas que não vão caminhar legal, como não caminham para ninguém nesse mundo, infelizmente, que a gente vive. Perfeito, perfeito. A gente tem que fazer uma paradinha para o intervalo, então vamos fazer aqui, porque tem muita conversa ainda sobre essa paternidade aqui do LH. Intervalo rápido, a gente volta já aqui com Identidade. Até já. De volta aqui, a gente está com o LH, falando nessa semana especial, né, sobre paternidade. O LH que é pai de 2 meninos. E aí, como é que funciona essa relação dos irmãos, LH? Como é que vocês, né, você e a esposa, prepararam o Eduardo para ele entender que o irmão dele tem necessidades especiais, mas também, né,
é uma pessoa que, assim como ele, tem as suas necessidades, tem os seus sonhos, né, tem a sua vida. Como é que foi a preparação para o Eduardo conviver ali com o Felipe? A gente não pode ter muita pretensão em dizer que a gente ensinou muita coisa para o Eduardo, porque foi uma surpresa para todos nós. Então, a gente nem sabia no começo o que ensinar para o Eduardo. Mas a primeira coisa que a gente tentou transmitir, tentou ensinar, é que nós somos uma família. E família é família para tudo, né? Deus disse, Deus criou esse formato de família e falou, olha, se ajudem. Lá na frente, quando Jesus voltar para buscar todos nós, ele vai perguntar, e aí pai, e aí mãe, como é que foi a relação com seus filhos? Né? Esse presente que vocês ganharam, o que vocês aproveitaram durante a vida que vocês tiveram juntos? A gente entende muito dessa forma, a gente acredita muito dessa forma. E foi a primeira coisa que a gente tentou mostrar para o Edu. Falou, Edu, a gente vai ter que aprender juntos, muita coisa. Era uma criança, hoje o Edu tem 15. Quando o Felipe nasceu, ele era uma criança de 4 anos. Evidentemente, a compreensão dele a respeito das coisas era bastante diferente de hoje. Uhum. A grande diferença entre nós, eu diria, entre minha esposa e eu, e o Eduardo nessa relação com o Felipe, é que o Eduardo foi aprendendo junto, foi crescendo junto, com muito menos preconceito, por motivos óbvios, com muito menos preconcepções a respeito do que era o Felipe. Então, ele sempre foi muito protetor, até pela característica de ser o irmão mais velho. O Eduardo ele é muito alto, ele é muito forte, ele com 15 anos ele tem o meu tamanho, tem a minha altura, ele calça o que eu calço. Ele fala, quando você for para a escola, eu protejo você. E aí a gente foi percebendo que, com o passar do tempo, a síndrome foi ficando cada vez mais em segundo, terceiro, quarto plano, e a relação entre irmãos foi ficando mais em primeiro plano. Evidentemente, com o passar do tempo, aquela relação de irmãos, do tipo de diálogo, talvez serem um pouquinho mais confidentes, talvez haja limitações nisso, talvez haja algum distanciamento nisso, que dois irmãos que não tivessem ali a variável síndrome de Down associada a um deles, talvez pudessem ter. Em compensação, outras coisas que a gente achava que eles não teriam, esqueça, totalmente julgamento errado da minha parte como pai. Eles brincam juntos, naturalmente um rapaz de 15 anos agora brinca um pouco menos do que ele brincava alguns anos atrás, evidente. Mas assim, brincam juntos. Eu não me recordo da quantidade de vezes que eu tive que apartar brigas. Eu ia falar. Eu acho que ao mesmo tempo que... Disputa por brinquedo, disputa por controle remoto de TV, qual desenho vai assistir. Olha, igualzinho. É uma relação de irmãos. É porque o brinquedo legal é o brinquedo que está na mão do outro, né? Mas não tenha dúvida, É uma relação muito saudável deles. A gente sempre tentou mostrar isso para o Edu. Edu, não olhe para as limitações do Lipe. E às vezes ele até exagera, porque a gente tem que falar, Edu, olha para o tamanho do Lipe, ele é muito menor que você, cara, olha o seu tamanho, calma, né? Hoje não, o Edu está mais maduro, evidentemente ele entende bem de frente, mas assim, a gente já teve situações muito gostosas em casa, hilárias, outras preocupantes em separar brigas entre irmãos, aquelas brigas que todo irmão tem, e a gente tem que controlar. Mas assim, faz as coisas juntos, assiste as coisas juntos. Irmãos típicos. Brincam. Muito. Irmãos típicos. E o Lipe, ele ama o Edu, ele chama ele de irmãozão, meu irmãozão. Então, na hora de fazer oração na refeição, o Lipe gosta muito de fazer as orações na refeição. Então, Senhor, obrigado pelo almoço, obrigado pela janta, pela minha família que está aqui, pelo meu irmãozão que está aqui comigo. E assim, nada demais, ele está aqui comigo todo dia, toda refeição, todo almoço, toda janta. Mas ele destaca isso, ele gosta muito. Legal. Disso, é uma relação muito próxima. Olha, LH, a gente foi encaminhando essa conversa, assim, né? Primeiro entendendo como foi para você entender essa segunda paternidade, uma paternidade que veio atípica, como a coisa se organizou dentro da sua casa, né? Como foi a organização da família. E eu queria te fazer uma, de repente, última ou penúltima pergunta aí, que é como a coisa se organiza para fora da casa. Porque vocês têm que lidar com olhares, às vezes um preconceito, às vezes alguém que não está entendendo todas as capacidades que inclusive o Felipe tem. Como é sentir o impacto disso? Porque pai e mãe tem uma coisa assim, né? Faz comigo, mas não faz com o meu filho. E aí como é ter que lidar com essa situação a mais que a síndrome de Down, uma paternidade atípica traz?
Com o passar do tempo, a gente vai ficando mais maduro. No começo dói muito mais. E não que não doa hoje, não que não incomode, seria politicamente correto dizer, né? Falou, não se preocupa. Preocupa sim, dói, machuca, incomoda. Você usou de novo, você foi muito feliz na frase que você usou, porque a gente compreende muito fácil. Faça comigo, mas não faça com meu filho. Mas a gente se esforça para racionalizar essas situações, tentando lembrar como nós mesmos pensávamos antes. Então, por mais que nós tivéssemos valores muito bem arraigados a respeito de educação, de respeito, de amor ao próximo, sempre. A formação na família da minha esposa foi essa, na minha família foi essa, né? Originalmente, os nossos pais. Mas a gente carregava muitas preconcepções e ainda carrega, que a gente nem sabe, a respeito de outros temas, de outros assuntos. Mas o que a gente começou a fazer não é olhar a partir de uma visão superior, porque nós não somos superiores, mas olhar a partir da seguinte visão: nós somos privilegiados. Privilégio é uma coisa que você tem que não é o seu mérito próprio, não é porque você é melhor ou não é, mas a gente tem um privilégio de conviver, de conversar com outras pessoas, de conversar com especialistas, de ter contato com outras famílias, de ter o LIP ao nosso lado todos os dias. Isso nos faz aprender muito, coisas que os outros ainda não aprenderam. De professores perguntando se tomava remédio. A gente perguntou, não, ele não está, né? Remédio por quê? Porque está doente e tal? Não, para esse negocinho que ele tem. Então veja o tamanho da ignorância. Ignorância sem querer ofender as pessoas, ignorância no sentido de ignorar, né? De não conhecer. Então a gente olha muito dessa forma também. Eu falo, olha, a pessoa não conhece, vamos lá, vamos tentar ajudar da maneira que a gente puder. Esse é um ponto. E o outro ponto, que está conectado a esse, que é essa última frase que eu falei, é ajudar. Ninguém tem o conhecimento do seu filho mais do que você tem. Não porque o Felipe tem síndrome de Down. Ninguém tem mais conhecimento a respeito do Edu do que a gente tem. Porque a gente é pai, a gente é mãe, a gente está convivendo com ele todo dia. E ainda assim tem muita coisa que a gente não sabe porque ele é um indivíduo, né? É dele. Então a gente não pode ter expectativa, Wagner, que, por exemplo, na escola eles terão todas as respostas e que é problema da escola. Educação formal é problema da escola e a gente só exigir da escola. Não, a gente tem que se colocar numa posição de apoio também, de ajudar, de compreender que vão tentar fazer a melhor coisa e que vão precisar de ajuda para isso, e no que a gente puder ajudar, a gente deve ajudar. Então a gente tem um time com a escola, né? Eu time no sentido figurado da coisa, mas um time com a escola para a gente ajudar na escola, um time com a igreja para a gente ajudar na igreja e que seja uma experiência positiva para ele também. E nisso a gente entende que vai espalhando, né? Esse círculo de compreensão. Vão diminuindo os preconceitos, porque as pessoas olham e sabem que a criança tem síndrome de Down, ou o indivíduo tem síndrome de Down. E, ao mesmo tempo, ela é uma condição que ela privilegia o indivíduo com síndrome de Down, pelo mesmo motivo, porque a pessoa olha e sabe. Então, exatamente por saber, não ter dúvida, muita gente também se dispõe a ser mais compreensiva, a se doar mais, a dar um passo além. Quantas crianças não têm dificuldades terríveis, que não são a síndrome de Down, mas que não ficam aparentes na fisionomia? E aí, logo, quem olha de fora não compreende, e aí entende que é uma criança com problema, que é uma criança irrequieta, que é uma criança... Então, nesse sentido, você fazer com que as pessoas, contribuir para que as pessoas compreendam que uma criança, numa situação especial, ela tem grande potencial e a gente só precisa abrir os caminhos, ajudar da forma correta, ajuda que as pessoas compreendam, inclusive a respeito das outras também que precisam disso e que não têm nas suas feições físicas uma indicação de uma síndrome, por exemplo. Excelente. LH, olha, podia ficar conversando com você aqui, sei lá, mais umas 3 horas. Muito bom, excelente. Parabéns adiantado aí pelos do Dia dos Pais, agora domingo. Parabéns por essa visão tão positiva, e não positiva no sentido, sabe, de uma ilusão, mas no sentido de ter buscado a informação correta, né? De ter entendido e colocado todas as coisas no lugar e viver tão intensamente e de uma forma tão feliz a paternidade que você tem com esses 2 filhos. Um abração aí nessa família tão especial e fica com Deus e muito obrigado. Muito obrigado, Wagner, pessoal do Novo Tempo, quem está nos assistindo também. E nunca se esqueçam, o maior motivo de orgulho é a gente poder olhar para os filhos e dizer, olha, esse presente que Deus me deu fez com que eu aprendesse muito. Wagner, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer muito grande. Valeu, LH, eu que agradeço.
Obrigado a você também. Agora, semana especial do Dia dos Pais. A gente volta amanhã com mais uma história de um super pai aqui no Identidade. Até lá. Tchau, tchau.